Quem conhece o mercado financeiro e até mesmo para quem só ouviu falar, sabe que momentos de quedas, com medo e pânico, são comuns ao longo da história. Já aconteceram algumas vezes e com certeza acontecerão novamente. Quando tratamos mais especificamente do mercado acionário, vemos empresas que tendem a apresentar maiores ou menores dificuldades frente a momentos de crise. E dentre as empresas que tendem a sofrer os menores impactos, merecem destaque as do setor elétrico, que detêm a fama de serem mais defensivas e boas pagadoras de dividendos. Justamente por isso, conhecer o setor em que investe é essencial para o investidor compreender melhor as variáveis, os ciclos, as formas de remuneração e os resultados, para decidir melhor onde aportar os seus recursos. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma noção geral sobre o setor elétrico com análise dos subsetores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, além da apresentação das principais empresas atuando nesse setor. Mas antes de iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse conteúdo alcance a mais pessoas. Agora, algumas informações básicas sobre o setor elétrico, que é responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia, fazendo com que quase todos tenham acesso a esse bem. E é importante frisar que esse setor ele se desmembra em diversas frentes, podendo abranger desde o mercado de investimentos até o próprio mercado real. É importante que você compreenda o quanto esse mercado é acessível, podendo inclusive se tornar uma oportunidade de investimento para a multiplicação do capital em médio e longo prazo. Vale ressaltar também o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é o órgão regulador do setor. É ela quem fiscaliza a prestação do fornecimento de energia elétrica e define as tarifas de energia aos consumidores, com base nos contratos de concessão assinados com as empresas e de acordo com a legislação. A matriz elétrica brasileira é enaltecida por ter várias fontes renováveis de geração de energia. Isso porque grande parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Agora é importante destacar que a energia eólica e a solar também vem crescendo bastante ao longo dos anos, contribuindo para que nossa matriz elétrica continue sendo, em sua maior parte, renovável. Nessa imagem, nós podemos ter uma noção, quando comparado com dados de 2022, o Brasil ao restante do mundo em média. Note que no Brasil, as fontes renováveis ocupam, em relação à matriz elétrica, quase 83%. Já em relação ao mundo, essa lógica se inverte, com fontes não renováveis ocupando quase 72%. E para ter uma noção melhor sobre como funciona a matriz elétrica brasileira em relação ao potencial instalado em operação no país e como cada fonte de geração de energia contribui para o total, nós temos aí esse gráfico apresentado em que pode ser verificado que, no caso da energia hídrica, ela contribui com quase 52% do potencial instalado no país. Já a energia solar contribui com 11,2%, quase semelhante ao da contribuição da energia eólica, com 11,1%. O gás natural contribui com 8,2% e aí temos as outras fontes de energia renováveis ou não renováveis que completam o cenário da matriz elétrica brasileira. Chegou a hora de tratarmos dos subsetores do setor elétrico. E como já dito no início do vídeo, o setor elétrico no Brasil é dividido em geração, transmissão, distribuição e comercialização. De uma forma bem simples, para ficar mais fácil o entendimento, as geradoras produzem a energia, as transmissoras a transportam do ponto de geração até subestações nos grandes centros consumidores, de onde as distribuidoras a levam até a casa dos cidadãos e as empresas. Nessa imagem aqui você vai conseguir entender melhor a divisão entre os subsetores por função, participantes e o nível de regulação em cada um deles. No caso da geração de energia elétrica, os participantes são geradores públicos ou privados, autoprodutores ou produtores independentes. E em grande parte esse setor não é regulado, se comparado inclusive ao setor de transmissão e distribuição, que é totalmente regulado. No caso da transmissão, a função dele é o transporte de energia do ponto de geração ao ponto de distribuição ou consumo. Participam desse setor empresas públicas ou privadas que detenham os lotes de transmissão.
e ele é extremamente regulado, inclusive pela agência reguladora que foi citada anteriormente, a ANEEL. É o mesmo caso da regulação no subsetor de distribuição, onde ocorre a conversão da energia a uma tensão menor e o transporte até o consumidor final, participando desse subsetor as concessionárias de distribuição. No caso da comercialização, ela engloba a compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre. Trataremos sobre esses ambientes de contratação mais à frente. Participam dele geradores, comercializadores, consumidores livres, especiais, exportadores e importadores, e é um subsetor em que não há uma regulamentação, havendo liberdade entre os participantes para negociar livremente as quantias e os valores em relação a essa compra e venda de energia. E para entender melhor como funciona a dinâmica do setor elétrico, temos aí essa imagem ou esquema que traduz de forma bem simplificada como se dá a atuação de cada um dos subsetores no setor elétrico. Temos aí a geradora de energia entregando a energia que será direcionada a uma estação onde haverá a elevação da tensão para que haja a possibilidade de transporte de uma carga maior de energia por meio dos cabos e torres das transmissoras. Ao chegar aos grandes centros urbanos, essa energia é direcionada para subestações que farão a redução da tensão dessa energia entregue para que haja o transporte por meio dos cabos elevados ou subterrâneos das distribuidoras, que farão então a comercialização dessa energia com as residências e as indústrias. Quanto às empresas que atuam no setor elétrico, nós temos aí 14 exemplos de grandes empresas que atuam principalmente no setor elétrico. Velhas conhecidas dos investidores, como a Taesa, a ISA-CETEP, a Copel, a INGE, a CEMIG, entre outras. No próximo quadro, nós podemos ver a divisão da atuação de cada uma dessas empresas por subsetores. Note que no caso da geração, temos a INGE, a ES Brasil, a Alupar e a Auren. Mas no caso da Alupar e da INGE, elas atuam também nos subsetores, no caso da Alupar, de transmissão e da INGE, de distribuição e comercialização. Na transmissão, temos aí atuando especificamente a Taesa e a ISA-CETEP. Já na próxima imagem, vocês verão que existem diversas empresas que atuam em todos os subsetores do setor elétrico. O caso da Energias do Brasil, da EDP, da Neo Energia, da Copel, da CPFL, CEMIG, Energisa Light e Equatorial Energia. Pelo menos daqueles exemplos que nós citamos anteriormente. E é chegada a hora de falarmos especificamente sobre os subsetores do setor elétrico, iniciando pelo setor de geração de energia. E como principais fontes de geração, pelo menos na matriz elétrica brasileira, temos a energia hidrelétrica, termoelétrica, eólica, biomassa, solar e a energia nuclear. No caso do setor de geração, nós temos como principais características do segmento a necessidade de investimento de capital intensivo, o longo prazo de maturação dos projetos e um certo nível de previsibilidade na geração de caixa. E essa previsibilidade é conseguida ou alcançada justamente por se tratar de um setor no qual é necessária uma autorização ou concessão do poder público para operar. Essa autorização ou concessão é conseguida através de leilões e o gerador pode comercializar a sua energia tanto no ambiente de contratação regulada quanto no ambiente de contratação livre. Sobre esses ambientes nós vamos tratar mais especificamente agora. No caso do ambiente de contratação regulada, ocorrem os contratos de compra e venda entre geradores de energia e os distribuidores, visando atender à demanda dos consumidores cativos, por meio de leilões realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a regulação tanto do preço quanto da vigência desses contratos de suprimento de energia elétrica. Os consumidores cativos são aqueles consumidores gerais, comuns, aqueles consumidores residenciais, que não podem acessar o mercado livre para a aquisição dessa energia, ficando vinculados diretamente às distribuidoras de energia, pagando por meio de tarifa as suas contas de luz. Já no caso do ambiente de contratação livre, os contratos ocorrem entre geradores e comercializadores, que seriam mais ou menos os intermediários, e consumidores livres, e são realizados por meio de leilões promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Nesse caso, no ambiente de contratação livre, é permitida a livre concorrência e a negociação entre as partes. Como falamos que as geradoras de energia elétrica atuam mediante concessão do poder público, é preciso que a gente fale sobre algumas características desses contratos de concessão.
No caso da geração de energia hidrelétrica e termoelétrica, o processo de concessão, no caso da hidrelétrica, é feito por meio de leilões. Já nas termoelétricas é feito via pedido de autorização junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. E o prazo de concessão é de 35 anos. No caso da geração solar e eólica, também é feito via pedido de autorização junto à ANEEL, com prazo de concessão de 35 anos. Em relação à possibilidade de renovação, no caso da geração hidro e termoelétrica, há possibilidade atendidas determinadas condições contratuais. E se não houver renovação, haverá compensação após o fim da concessão. Já no caso da geração solar e eólica, não há previsão contratual de renovação. Já em relação à receita em cada uma dessas concessões, no caso da geração hidro e termoelétrica, tipicamente é uma duração de 30 anos desses contratos via leilões competitivos com um reajuste de preço pela inflação anualmente. E há possibilidade de contratos bilaterais no mercado livre. Agora, explicando o que seria PPAs, seria um acordo ou contrato de compra e venda de energia de longo prazo entre o desenvolvedor da energia renovável e um consumidor. Já no caso da geração solar ou eólica, tipicamente esses contratos têm duração média de 20 anos, via leilões competitivos com reajuste também do preço realizado anualmente, considerando o indicador da inflação. E existe também a possibilidade de contratos bilaterais no mercado livre. Como conclusão, as empresas de geração são bastante estáveis e possuem um certo nível de previsibilidade nas receitas, justamente por conta do que foi explicado agora há pouco, em relação aos contratos de longo prazo de venda de energia. No entanto, nem tudo são flores, e nesse subsetor também há incertezas, principalmente aquelas vinculadas a questões meteorológicas, podendo trazer certa volatilidade dos preços de energia no mercado à vista e elevando os riscos nas empresas que atuam nesse subsetor. Explicando melhor essa situação para facilitar o entendimento. No caso, como vimos anteriormente, a matriz elétrica brasileira depende e muito da fonte de energia elétrica gerada nas hidrelétricas. Nesse caso, as hidrelétricas também dependem do grande período de chuvas, e se houver algum período de estiagem, ele vai interferir decisivamente na quantidade de energia gerada. Por consequência, as geradoras de energia terão menos energia à disposição para comercialização e para honrar os compromissos firmados através do estabelecimento de contratos de fornecimento de energia de longo prazo. Para evitar um descumprimento desses contratos, as geradoras são obrigadas a recorrer ao mercado livre de energia para adquirir essa energia e realizar a entrega que foi contratada. Só que como há uma diminuição da disponibilidade de energia no mercado, obviamente que a escassez gera uma escalada nos preços. E essas geradoras adquirem essa energia, que em tese seria mais barata, por um preço mais elevado, o que vai interferir decisivamente nos resultados financeiros reportados naquele exercício. Finalizar essas questões, é importante frisar uma outra característica do setor, que é de ser cercado de empresas boas pagadoras de dividendos e de juros sobre capital próprio. E agora tratando especificamente sobre o subsetor de transmissão de energia elétrica, que consiste em elevar a energia gerada através de linhas de transmissão de alta voltagem até os pontos de conexão das redes das distribuidoras, que disponibilizam energia para o consumo. É importante dizer que, historicamente, após a renovação no setor elétrico, promovida em 98 e em 2004, a transmissão de energia elétrica passou a ser um negócio independente da geração. E isso permitiu a definição de novos investimentos por meio de leilões e uma receita assegurada por meio de uma tarifa própria, que é capaz de permitir a adequada remuneração aos investidores desse subsetor. E essa receita é oriunda através da RAP, ou Receita Anual Permitida, que é, como eu já disse, a remuneração que as transmissoras recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. O recebimento da RAP depende da disponibilidade das linhas e não do volume de energia transportado, o que torna a receita das transmissoras muito previsível. Então veja bem, a partir do momento que a transmissora finaliza o projeto e coloca as torres e as linhas de transmissão à disposição, ela já começa a oferir essa receita anual permitida. Não precisa necessariamente passar energia por essas linhas e torres de transmissão. Para as transmissoras licitadas, a RAP é obtida como resultado do próprio leilão de transmissão e é pago às transmissoras a partir da entrada em operação comercial de suas instalações,
com uma revisão a cada 4 ou 5 anos, dependendo dos termos do contrato de concessão. E vale destacar que essas revisões são divulgadas anualmente, normalmente no mês de junho, através da revisão tarifária periódica, que estabelece a previsão da RAP para os próximos 12 meses. Em relação às concessões no subsetor de transmissão, é importante destacar que existem categorias de ativos, porque as concessões que compõem o mercado de transmissão no Brasil podem ser divididas em 3 categorias. A primeira é das concessões anteriores a 1998, onde a RAP é corrigida pelo IPCA. Os contratos foram renovados em 2013 por 30 anos e a revisão tarifária ocorre a cada 5 anos. Já em relação às concessões ocorridas entre 1999 e novembro de 2006, a RAP é corrigida agora anualmente pelo IGPM. Vale destacar uma importante observação relacionada a essas concessões, em que a RAP é reduzida em 50% a partir do 16º ano de operação. Não há revisão tarifária. E eventual revisão de reforços ou melhorias para as concessões a partir de 2019, elas ocorrem a cada 5 anos. Já em relação às concessões que ocorreram após novembro de 2006, essa RAP é corrigida anualmente novamente pelo IPCA. Os contratos têm duração de 30 anos, com 3 revisões tarifárias. E aí uma observação entre parênteses do KD da WACC. Vou explicar isso. O VAC é o custo médio ponderado do capital levantado por uma companhia, ou seja, o custo que aquela companhia teve para conseguir aquele capital, que pode ser de fonte externa ou interna. No caso do KD da VAC, é o custo do capital oriundo de fonte externa. Isso é uma dívida advinda de bancos ou de outro tipo de financiamento externo, que não leva em consideração os recursos oriundos da própria geração de caixa da empresa. Entenderam? Já como outra característica dessas concessões, após 2006, temos a revisão de reforços e melhorias a cada 5 anos. Então, isso é o que está valendo a partir de 2006 até o presente momento. Essas são as regras e podem eventualmente serem modificadas no futuro por algum outro tipo de alteração nas legislações atinentes às concessões. Como características e fatores de riscos alinhados ao subsetor de transmissão de energia elétrica, nós temos aí um quadro que traz de forma sintetizada e resumida diversas informações relacionadas ao setor de transmissão. Então temos aí os prazos dos contratos, de acordo com o regulamento atual, com vigência de 30 anos. O reajuste da receita, baseado no IPCA anual, com revisões tarifárias a cada 5 anos. Risco do volume é nulo, porque a remuneração recebida pelas transmissoras é pela disponibilidade da linha, e não em relação ao volume transportado nas linhas de transmissão, como já dito anteriormente. O risco de inadimplência inexiste. A margem EBITDA é alta e resiliente, geralmente transitando entre 85% e 95%. O CAPEX de manutenção ou necessidade de investimentos em manutenção é muito baixo, transitando aí de no máximo a 1% da receita oferida pela transmissora, e como características comuns podemos citar o forte marco regulatório, a geração de fluxo de caixa com duração longa e risco operacional mais baixo, a característica de forte pagadora de dividendos e o mercado ativo para dívidas de longo prazo alinhada ao perfil de investimento. Agora, tratando do subsetor de distribuição de energia elétrica, é bom dizer que ele é responsável por receber a energia das empresas de transmissão e distribuí-las para os centros consumidores residenciais e industriais. A prestação desse serviço ocorre por meio de licitação e é remunerada através de tarifa. O contrato de concessão ele estabelece diversas condições e quando ele chega ao fim, essa concessão pode ser renovada ou prorrogada através do cumprimento de algumas condições ou revertida para a União. Ou seja, o contrato de concessão é encerrado. E nesse caso, os eventuais investimentos realizados pela empresa que ainda não foram compensados, eles devem ser indenizados. E agora falando especificamente sobre a tarifa de energia que remunera as empresas que atuam no subsetor de distribuição de energia elétrica, a base de remuneração regulatória é o mecanismo pelo qual as concessionárias de distribuição e transmissão de energia elétrica recebem a reposição e remuneração pelos investimentos realizados na expansão ou no reforço do sistema elétrico brasileiro. Embora as distribuidoras sejam responsáveis por
toda a arrecadação dos recursos na cadeia de produção de energia elétrica, seja na geração, na transmissão, na distribuição, a própria tributação, os impostos são recolhidos, e políticas públicas setoriais, as empresas do setor de distribuição ficam apenas com 20% do que é arrecadado. E vou explicar melhor a composição da conta de energia elétrica que remunera todo o setor elétrico. No caso, a parcela A de custos da energia que vem presente nas contas de luz são destinadas às geradoras e transmissoras de energia, são pagos por meio de impostos como o PIS/COFINS e o ICMS, e também correspondem a encargos do próprio setor de energia elétrica. Já a parcela B corresponde à previsão de custos operacionais das distribuidoras e uma parcela da remuneração dos investimentos que foram por ela realizados. Aqui nós vamos ver melhor um gráfico que vai trazer toda a composição da tarifa de energia elétrica no mercado cativo. Já explicamos o que é o mercado cativo. Veja que a geração ou geradoras de energia elétrica correspondem a 35% do custo da tarifa de energia cobrada aos consumidores. Já em relação a distribuidoras, elas ficam com quase 21% da tarifa que é recolhida. As transmissoras com 6,20%. O restante corresponde a impostos e encargos setoriais. Então essa é a realidade da composição da tarifa paga pelos consumidores e a forma como esses recursos são distribuídos em cada um dos subsetores do setor elétrico. Como conclusão em relação ao setor de distribuição, nós temos que esse segmento é considerado o mais regulado do setor elétrico, através da ANEEL. Em razão disso, as distribuidoras de energia não podem estabelecer seus próprios preços, principalmente por serem signatárias de contratos de concessão que preveem os parâmetros de fixação da tarifa aos consumidores. Dito isso, dada a sua maior exposição às dificuldades do setor, como a demanda de energia e a inadimplência, o segmento de distribuição é considerado o de maior risco dentro do setor elétrico, seguido da geração e da transmissão de energia elétrica. E aqui nós vamos ver um quadro comparativo entre os subsetores, que dará uma ideia melhor em relação às informações em cada um deles, as formas de remuneração e os riscos operacionais de inadimplência e o perfil de risco em cada um desses subsetores. Nós vemos aí que a receita, no caso da transmissão, é fixa, enquanto na geração e na distribuição essa receita é variável. Os prazos dos contratos são de 30 anos na transmissão e na distribuição e de 35 na geração. No caso do indexador utilizado para as revisões dos contratos, o IPCA é usado tanto na transmissão e na geração, e na distribuição é utilizado o IGPM. Vemos aí também uma escalada nos riscos operacionais em relação à transmissão até a distribuição, com um risco maior na transmissão, médio na geração e muito mais alto na distribuição. O mesmo vale para o perfil de risco, que segue essa escalada. E o risco de inadimplência é baixo tanto na transmissão quanto na geração e médio na distribuição. Então, com esse quadro, você pode ter uma noção, comparando esses subsetores, para entender melhor quais são os riscos inerentes a cada um deles e poder, de forma mais consciente, alocar os seus recursos a depender do segmento que é explorado pela empresa que atua no setor elétrico. Então, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.